Oferecimento. Side Empreendimentos, desde 1959 acompanhando o desenvolvimento de Ribeirão. Pinguim Grill, Unimed Ribeirão Preto e Ribeirão Shopping. 30 anos, sempre muito mais. Olá, boa noite. Começamos mais um programa aberto para balanço. Esse, o último programa do ano de 2011. Desde já, esse nosso projeto, eu quero agradecer muito ao nosso telespectador que acreditou, gostou, que gosta, que manda suas mensagens. Agradeço muito as mensagens recebidas do programa da semana passada, quando recebi Dom Joviano e a Mariana Jabali. O pessoal gostou muito do amor, da fraternidade, do carinho. E hoje nós vamos falar com duas pessoas ligadas à cultura, para que terminemos o ano de uma maneira bem leve e fazendo previsões, vaticinações para 2012, inclusive com os anjos da Cristiane Bezerra. Cris, muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui conosco. Agradeço esse privilégio de estar no teu programa. E terminando o ano, né? Terminando o ano, que coisa maravilhosa. Recebendo também o poeta Antônio Ventura, veio de Mococa em debanda para cá hoje, aceitando o nosso convite. A gente grava o programa de manhã e o Ventura está aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, Edmond, por estar aqui no seu programa, né, aberto para balanço. E essa oportunidade de estar falando sobre a minha poesia e sobre o meu livro, né, O Catador de Palavras. Nós vamos mostrar, eu vou mostrar o livro. Cris, você conhecia o Ventura? Conhecia. A história dele? Uma história de vida muito bonita, né? Ventura, você é de Ribeirão Preto. Sou de Ribeirão. Nascido em Ribeirão Preto. Ribeirão. E a Cristiane recebeu há um mês e meio atrás o título de cidadã ribeirão-pretana. Porque de tantos serviços prestados à comunidade de Ribeirão Preto. E você que leva também o nome de Ribeirão Preto aí para o Brasil afora, né? Me conta, sua vida começou no Rio de Janeiro? A vida de poeta? Na verdade, não. A minha vida de poeta começou quando fazia o curso ginasial, comecei o curso ginasial. E como foi? Eu tinha uma professora de português que era muito ligada à literatura, que é a Elim Vietes Lisboa, né? E ela leu um poema do Alves Azevedo, chamado Na Minha Terra, e ela escreveu na lousa e falava, né? Ela tinha uma maneira boa de falar o poema, e eu achei impressionante. Achei o poema impressionante, né? E aí me despertou essa vontade de escrever. Isso com menos de 15 anos de idade? Eu tinha 13 anos, para 14, assim, coisa assim. E comecei a escrever, que nem doido, né? Escrevia na madrugada, assim, escrevia cadernos. Mas, como toda poesia iniciante, era muito bombástica, tá, né? E tive a felicidade de conhecer um amigo que já fazia o clássico no Colégio Santos Dumont, chamado Antônio Carlos Morari, que já conhecia os modernos, os poetas modernos, né? E começou a me introduzir à poesia moderna, né? Ele arrasava com meus poemas, falava, rasga isso. E eu ficava até indignado naquela época, porque você acha, no começo, você acha que está fazendo a maior coisa do mundo. Aí mas nem assim desanimou, né? Nem não, por isso. Aí comecei a partir para a poesia moderna mesmo. E o meu primeiro poema moderno que se encontra no livro chama-se Tédio. Então, o meu livro é a partir de Tédio até a poesia da maturidade. O livro tem a orelha assinada pelo nosso queridíssimo ex-ministro Saulo Ramos, que mora em Ribeirão Preto, o Menalton Braff, que é o jabuti mais jabutizado de Ribeirão Preto, né? E o Mário Chamille. O Mário Chamille, além de ter nessa orelha de cá o Álvaro Alves de Faria, né? Um poeta paulistano já de grande relevância. Quer dizer, aqui pelas indicações é imperdível o livro, né, Cris? E a apresentação do Carlos Nechar, que é poeta da Academia Brasileira de Letras, e a contracapa é do poeta Antônio Carlos Sequim, que é também da Academia Brasileira de Letras.
Ô, Cris, e você como escritora? Quer dizer, Então, eu até brinquei com o Ventura que a nossa trajetória, entre aspas, né, é parecida pelo caráter de independência, né? Porque, ao que me consta, você também no início participou de vários movimentos literários, culturais, né? E eu também, na época da Associação dos Artistas e Amigos da Arte, aquele movimento pela pró-restauração do Pedro II. E eu publiquei meu primeiro livrinho de poesias com 15 anos, que foi essa pretensão mesmo que a gente tem, né, na adolescência e que eu acho que é extremamente positiva, porque quando as ideias estão em conflito, eu fiquei pensando que ele começou em tédio e acaba na maturidade, porque realmente a adolescência ela tem um período de tédio, né, do que você quer da vida, o que você pretende. Então eu escrevi o Sol Noturno, depois veio Flor de Antares e terminei, o meu último livro foi Rompendo o Casulo, Mulheres com Relações Complicadas, com base nos trabalhos voluntários que eu desenvolvo, né, a vida toda, e da questão da mulher de ser maltratada e muitas vezes passar por cima em nome de várias coisas. Então eu fiz o Rompendo o Casulo, estou com alguns projetos agora infantis. Foi curioso isso, porque eu jamais imaginei escrever qualquer coisa eminentemente para criança, mas são livrinhos que têm histórias para criança, mas que o adulto vai ser convidado a refletir muito. E esses projetos, por enquanto, eu não estou tendo tempo de dar fôlego e viabilizar, mas eu continuo escrevendo muito. Até porque tempo não, vamos lá, vamos falar um pouquinho das suas atividades. Vamos lá, para eu não me cansar, por favor. Ministério da Cultura. Eu estou num projeto, né, no Circuito Nacional de Feiras de Livro, uma coordenação que o Galeno me convidou para fazer parte. Eu estou maravilhada, fascinada com o mundo todo que o Ministério oferece, a Biblioteca Nacional. E o Galeno, eu brinco que ele tem rodinha nos pés, porque é muita pujança, é muita atividade, e a gente está fazendo um trabalho muito grande lá, aqui na Orquestra Sinfônica. Também sou diretora social do Aeroclube. O Dr. Décio Agostinho Gonzalez à frente nosso hoje. Presidente, a Dulce, nossa vice, Dr. Gandini, uma equipe muito boa lá na Orquestra Sinfônica. Também sou da Aeroclube de Ribeirão Preto, diretora social, e dou aulas lá. Fora alguns trabalhos voluntários em penitenciárias e outros projetos, né? Ventura, aí você foi parar no Rio de Janeiro? Então, continuando a pergunta até anterior, eu terminei o clássico, né, o curso clássico no Colégio Santos Dumont, e tinha a cabeça cheia de sonhos, né, de ir para São Paulo, fazer o curso de letras, ser um grande escritor, um grande poeta, aquelas coisas. E fui para São Paulo, né? Fui para São Paulo e lá comecei a trabalhar como crítico de cinema e teatro na revista Bondinho, que era uma turma da antiga revista Realidade, da Abril, né, que fez uma época, né? E fiquei nessa revista 1 ano e meio. E em 1970, no começo de 1972, fui para o Rio para ficar uma semana, passear, né? E no Teatro Ipanema estava passando uma peça chamada Hoje é Dia de Rock, cujo autor era o José Vicente, que ele parece que não era em Ribeirão Preto, mas morou em Ribeirão, e era amigo meu. E eu fui assistir o espetáculo. E dentro do espetáculo eu vi uma moça, né, porque era os anos 70, a contracultura, a revolução histórica, né, dos jovens, aquela coisa tudo. E tinha uma moça, assim, toda colorida, com roupas coloridas, flor no cabelo, aquelas coisas, né? Vendendo... Não era a Carmen Miranda, né? Não chegava tanto. Era mais assim, tipo hippie, né? Mas uma moça, assim, bem bonita, tá? E vendendo um panfleto sobre horóscopo. E eu, como até em Ribeirão Preto, às vezes eu já vendi uns poemas já em panfleto nas escolas, de vez em quando, me deu a ideia de, sei lá, surgiu, né, de a possibilidade de vender poema no teatro. Aí conversei com o dono do teatro, que era o proprietário do teatro e ator, né, um grande ator brasileiro, com o Rubem Corrêa,
e falei, olha, eu sou amigo do José Vicente e gostaria de vender meus poemas aqui no teatro. E ele achou uma ideia maravilhosa, aquelas coisas. Aí eu falei, e agora? Aí, na época, o que existia? O mimeógrafo. Então eu comecei a fazer panfletos de 4 folhas mimeografadas, folhas ofício, com 7 poemas. Então o panfleto chamava 7 poemas de Antônio Ventura. E enchia um bornal colorido e ia para o teatro lá dentro. E vendia tudo. E nessa roda viva, eu não voltei mais para São Paulo, apenas avisei a revista. E continuei no Rio, quase 4 anos, vendendo poemas nos teatros, nas ruas. Né? Por isso que eu sou chamado de geração marginal. Né? Ou geração mimeógrafo, que fez parte de Chacal, Torquato Neto e alguma gente que chegaram a ter uma expressão na poesia. E por que geração marginal? Estávamos numa época de plena ditadura. Então, você, para editar um livro de poemas, ou qualquer livro, você tinha que mandar para a censura em Brasília. Quer dizer, a coisa mais absurda, né? Quer dizer, se hoje editar um livro de poema é difícil, agora você imaginou ter que passar pela censura, tá, tudo, era quase impossível. Então, o que os jovens lançaram mão? Porque nós ficamos à margem mesmo da literatura, né? Diante da situação política do Brasil. Então, o que faziam os jovens? Mimeografavam, às vezes, pequenos livros, né? Ou às vezes folhas apenas. Ou folhas, e vendia nas ruas. Mas esse é o começo, não é, Cris, do artista, né? Normalmente, se você tem um sonho, você tem que acreditar e vai investir nisso. Porque eu sempre me lembro de bares em Ribeirão Preto, na noite em Ribeirão Preto, a gente passar poetas, músicos, oferecendo o seu mimeógrafo de uma maneira mais moderna hoje, né? De uma maneira mais... Mas é assim, não é, Cris? Que começa a luta lá desde jovem, e até quem não tem o recurso financeiro, ou próprio, ou por crédito de um investidor que possa hoje estar te patrocinando para você fazer uma coisa mais profissional, não é isso? Eu acho que tirar proveito do seu talento. Outro dia eu estava no semáforo e eu achei curioso uma menina, ela chegou com algumas folhas, ela falou assim, olha, eu desenho para você colorir ou levar para alguma criança. Então, quer dizer, ela já está despertando o talento, porque realmente os traços, né, de uma criança fazendo um desenho para que outra criança pudesse colorir. Então, eu acho que daqui a pouco essa menina pode se transformar numa grande artista plástica, né, e teve um início com essa história para contar, que é isso, de fazer um mimeógrafo, ou às vezes até à mão, né? A gente teve época de escrever cartinha, você quer, eu produzo uma carta para você aí, né? Eu tenho uma amiga que namorava com os textos que eu escrevia para ela, né? Ai, que legal. Aliás, o marido, do dia que descobrir que ele casou comigo, vai ser... que ele foi enganado pela amiga. Eu chegava, ele falava assim, você pensa que só você escreve? Olha que coisa linda, né? Ele foi enganado pela amiga. Ainda bem que eles moram bem longe daqui. Ô, Ventura, mas aí é um fator complicador, né? Porque de tudo que a gente sabe da história da ditadura militar no Brasil, quer dizer, os movimentos, os esforços dos